Eu vou aproveitar essa sexta-feira para chamar a sua atenção. Tem um número que nós vimos aqui que apavorou a gente. Você sabia, Louro, que me contaram que o Brasil é o país onde caem mais raios no mundo? Você tá brincando? E com esse monte de temporal que a gente tá tendo, não é? Muito. Dá um chute assim, você em casa, pensa um pouquinho, que número você chutaria para dizer assim, por ano no Brasil caem quantos raios? 10 mil. Que nada. Muito mais? Mais. 1 milhão? Imagine. Ana Maria. Muito mais. 10 milhões? Mas muito mais. Muito mais? Você dá para acreditar num número desse? Qual é o número? Olha, 57 milhões de raio por ano. Você tá de brincadeira? Rapaz, eu pedi uma calculadora para poder descobrir realmente quantos, por exemplo, faz a conta aí, por dia. Muito raio, meu pai. Qualquer hora eu posso ser atingido. Vamos ver como é que é essa história? Eu, hein? Ó, só nos últimos 3 meses, 19 pessoas morreram atingidas por raio. Em 8 estados brasileiros. 9 delas no estado de São Paulo. E a gente foi tentar entender melhor o que é que vem acontecendo ou o que acontece num país tropical como o nosso. Quer ver? Rodou. Da próxima vez que você disser a velha expressão, eu quero que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo, pense 2 vezes. Mesmo falando a verdade, as chances de um raio cair na cabeça de um cidadão brasileiro hoje em dia aumentaram muito. Brincadeiras à parte, um estudo do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, revelou que nos últimos 10 anos, a incidência de raios cresceu de forma significativa. E o Brasil lidera um ranking curioso. É o país onde mais caem raios no mundo. São cerca de 57 milhões de raios por ano. Isso mesmo, mais ou menos 156.200 raios por dia. O Amazonas é o estado que mais recebe as descargas. São 11 milhões por ano. São Paulo apresenta o maior número de mortes por raios. Nos últimos 10 anos, em todo o Brasil, 1.321 pessoas morreram por esse tipo de acidente. E quais seriam as razões para tantos raios? A resposta não é oficial, mas há hipóteses de que o fenômeno esteja relacionado às alterações no clima do planeta. Pesquisadores estimam que a cada grau que a temperatura global aumenta, a incidência de raios pode aumentar entre 10% e 20%. É assustador o número. A gente convidou aqui professor, doutor Osmar Pinto Júnior, que é meteorologista do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí é assustador esse número. Quando você fala em 57 milhões por ano, você fala em 156 mil raios por dia. São quase 2 por segundo. Quer dizer, piscou os olhos, caiu 2 raios no Brasil. Mas é muito alto esse número. Por que a gente não vê tanto raio, então? A gente vê, na verdade, mas boa parte deles acontece em regiões, vamos dizer assim, como a Amazônia, onde poucas pessoas vivem, né? Então, não existe testemunha disso. Mas a gente vê nas grandes cidades, né, uma quantidade de raios muito grande. 11 milhões por ano na Amazônia. 11 milhões, quase 30% do volume total. E isso coloca o Brasil como campeão mundial de raios, né? Seguido pelo Congo, República do Congo na África Central, em terceiro lugar os Estados Unidos. O Brasil só ganha do Congo porque nós somos maior. Porque se nós fôssemos o tamanho do Congo, o Congo seria o primeiro. Agora, como é que se fez essa contagem? Eu fiquei curiosíssima. Por exemplo, quer ver, ó, tem essas imagens que a gente está vendo aqui atrás de raio, né? Aí quando se vê um raio, por exemplo, como... Quer ver? Deixa eu rodar esse. Quantos raios são contados ali? Esses são 2. Ou mais de 2? Não. Para um aí para mim, por favor. Aí, no caso, nós temos um raio só. Naquele caso anterior, nós tínhamos um também, porque muitas vezes o raio se ramifica no céu e atinge 2 pontos. Mas é só um raio. Aqui a contagem não seria 1, 2, 3, 4, 5, Não, esse aí é só um. Isso é só um. Isso é só um raio. E muitas vezes, como naquela figura anterior, você tem 2 pontos de contato e um raio só. Se nós fôssemos contar, aí normalmente nós temos um só. Aqueles são ramos, os outros são ramificações. O que conta é o nascedouro lá em cima. E o ponto de contato aqui que vai definir. Como conta? Bom,
No Brasil, nós temos duas formas de contar. Ou através de satélite, ou através da rede brasileira de monitoramento de raios. A rede brasileira não monitora o país inteiro, monitora hoje as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Ainda não monitora as regiões norte e nordeste. Que então, é onde mais acontece. Infelizmente onde mais acontece, mas onde na região norte o interesse econômico é menor. Né? O interesse econômico, o número de pessoas vivendo é menor, então a rede ainda não conseguiu chegar lá. Nós temos que fazer uma mistura das duas informações, satélite e da rede de monitoramento. O satélite lá no céu, ele vê a luz do raio, e aqui no solo, os nossos sensores captam a radiação produzida pelo raio. Combinando as duas informações, nós chegamos a esse número realmente fantástico de 57 milhões na última década, em média, por ano. Eu, hein? Agora, nós saímos para a rua para perguntar para as pessoas, né? Porque a gente tem muita dúvida a respeito de raio. Tem lenda, eu não sei bem se é lenda, então fala assim, não pode falar no telefone, não pode ficar perto do espelho, não pode ir no campo de futebol, não pode... Aí nós saímos para saber quais são as principais dúvidas do povo com relação ao perigo, né? Porque morre muita gente de raio. Sem dúvida, foram nessa última década 1.300 e poucas pessoas, o que dá um pouco mais de 130 por ano. Né? 130 pessoas por ano é muito alto. A gente nem ouve falar direito disso. Exatamente. E preocupa o fato de que se os raios tendem a aumentar, as mortes vão aumentar junto. A gente vai falar disso já já. Quer ver? Primeira pergunta, Rodolfo. Meu nome é Suelene, eu sou de Minas Gerais e eu tenho o hábito, até hoje, de cobrir espelhos quando começa a trovejar. A minha dúvida é, eu devo continuar? Estou procedendo correto? Espelho. Pode parar de fazer isso. Esse é um mito, né, que tem origem no Império, né, mas que não tem fundamento. Por que origem no Império? Origem do Império porque no Império existiam grandes espelhos. E o raio, como uma luz muito forte, muito rápida, ela acaba refletindo no espelho e dá impressão para a pessoa que vem do espelho. Na verdade, não tem nenhuma conexão. Então, esse é um dos mitos. Não é o maior mito. O nosso maior mito já foi falado aqui no programa no começo. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai duas, três, várias vezes. Com tantos? E no Brasil, uma grande quantidade de pessoas ainda acredita nesse que é o maior mito brasileiro, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai várias vezes no mesmo lugar. Quer dizer, se morreu uma pessoa embaixo daquela árvore, pode cair de novo embaixo daquela árvore. Exatamente. Olha como é curioso. O índio brasileiro, que vivia aqui antes de 1500, ele acreditava nisso. E sabe o que ele fazia? Quando um raio caía numa árvore, ele pegava um pedaço da árvore e fazia um colar, uma pulseira, porque ele diz, ó, o raio já caiu nesse pedaço, o pedaço agora está em mim, não vai cair em mim. Ele acreditava que não caía duas vezes no mesmo lugar. Mas pode cair? Pode, exatamente. Segunda dúvida, vai lá. Eu queria saber sobre celular, quando tem raio, trovão, relâmpago, se a gente pode usar normal, se não deve pegar, se pode acontecer alguma coisa, o que pode acontecer? Perfeito. Bom, o celular, fora de casa, tá? Ele não representa um perigo, ele não aumenta a chance de a pessoa ser atingida pelo raio. Ele em si. Mas o que acontece é que o celular distrai a pessoa. Então você conversando, você se distrai e você pode acabar sendo surpreendido pela tempestade. É a mesma coisa que falar ao carro, falar dirigindo no celular. O celular também distrai o motorista e pode causar um acidente. Mas se eu estou falando no celular, eu não consigo me desviar de um raio, professor? Não, veja bem, mas não é isso. Se você está ao ar livre e vê um sinal de uma tempestade, o trovão, que é o barulho, ou aquele vento frio que antecede a chegada da tempestade, você deve procurar um abrigo, que é um carro, uma residência. Agora, se você está conversando ao celular, de repente você se despreocupa disso, se despreocupa de buscar um abrigo. Você continua na rua, continua num local de risco. Mas vamos voltar só ao aparelho. Atrai ou não? O aparelho em si não atrai. Quer dizer, não atrai. Não é porque ele está via satélite que Nada, através das ondas do celular não tem nada a ver. Tá bom. Agora, com o celular, tem uma coisa importante ainda. Dentro de casa, tá, também, obviamente, não tem nenhum problema em falar com o celular. Mas lembre-se de não falar com o celular ligado pelo carregador à rede elétrica. No Brasil tem morrido várias pessoas assim, falando ao celular, mas o celular está ligado num carregador e o carregador está ligado na rede elétrica. Então aí ele passa a ser como um telefone com fio. E aí um raio próximo à casa pode aumentar a tensão da rede que vem pelos fios e atinge a pessoa morre.
Então, para eu saber se eu estou dentro de casa e estou num telefone fixo que está ligado numa tomada elétrica... Perigosíssimo. Não posso falar no celular. Fale com o telefone sem fio ou fale com o celular desde que desligado do carregador e da rede. Vou retomar. O telefone sem fio, aquele que eu tiro da tomada e saio andando com ele pela casa... Tranquilo. Eu posso falar durante uma tempestade. No celular... Se não estiver carregando na rede elétrica, posso falar. Exatamente. Com o telefone, com o fio ligado na rede elétrica, o que acontece? O que acontece é isso, é que o raio próximo que cai da casa da pessoa aumenta a corrente nos fios da rede elétrica. Essa corrente chega na tomada da sua casa, vai pelo fio do telefone e chega no seu ouvido. E como mata? E acaba matando, você leva um choque. Um choque aqui, próximo à cabeça, e você morre. Algumas vezes você sobrevive a esse choque e acaba ficando com sequelas. Diz que queima, inclusive. Outras vezes você morre por causa desse choque. E nós temos casos no Brasil de pessoas que morreram assim. Dentro de casa, falando no telefone? Falando ao telefone. Então, se você não tem um telefone sem fio, se você não tem um celular à disposição, só tem o telefone com fio, se começou uma tempestade, não fale ao telefone. Vai no orelhão também. Não vai. Orelhão é a mesma coisa. Orelhão é uma situação muito complicada, porque o raio é atraído por objetos altos ou objetos metálicos. Né? Um orelhão é um objeto metálico e você está... no meio do nada. No meio do nada, então é muito perigoso. Nunca se aproxime do orelhão numa tempestade. Outra pergunta. Olha quanto perigo a gente corre. Rodou. Geralmente quando eu vejo que o tempo está mudando e ficando relampeando, enfim, eu não tomo banho, eu espero passar tudo para tomar banho. Eu quero saber se isso é verdade ou mentira que faz mal para a gente. Pode tomar banho? Isso é correto. Você não deve tomar banho em chuveiro elétrico durante tempestade. E até mesmo num chuveiro comum. Né? Por que no chuveiro comum? Porque o chuveiro comum, o cano, vem da rua. Então, não tome banho durante uma tempestade. Por quê? É claro que tudo que nós estamos falando, as chances são pequenas. Não é todo dia que estão morrendo gente. Mas quando se trata de proteção da sua vida, você não deve arriscar, mesmo que a chance seja pequena. Portanto, não tome banho durante a tempestade. Mesmo naquele chuveiro que tem um aquecedor, que eu moro num apartamento e o aquecedor é lá em cima. O aquecedor a gás em um prédio, aí a situação fica bem melhor. Eu acho que até a gente poderia relaxar essa situação. Mas quem mora numa casa deve evitar. Chuveiro elétrico, nem pensar. E mesmo um chuveiro que não seja elétrico, numa casa, deve ser evitado durante uma tempestade. A água não tem nada a ver com isso, não é a condutora. Não, a água é. Também. Porque o que acontece aqui, no caso do chuveiro elétrico, de novo é o caso que nós falamos antes do telefone. O raio cai próximo à casa, a corrente vem pela rede elétrica, chega no chuveiro e pela água chega a você. A água, você nunca deve estar em contato com água. Dentro da piscina, então, nem pensar? Nem pensar. Mar, lago, qualquer que seja a água, você deve evitar durante uma tempestade. Porque se eu estou num lugar enorme, mas o raio caiu dentro da mesma água que eu estou... O alcance é muito maior. Eu vou receber o choque. Exatamente. Nós temos casos no Brasil, um caso confirmado de uma pessoa que morreu em Santos, né, dentro do mar, com um raio que caiu na praia a 2 quilômetros de distância dele. E ele mesmo assim morreu. Para ver o perigo de você estar dentro da água. É uma grande condutora. Exatamente. E no caso da água do mar, é mais crítico ainda que a água salgada. Exatamente. Então, pelo que o senhor está dizendo, é mais seguro, assim, ficar dentro de um apartamento do que de uma casa durante uma tempestade? Sem dúvida, sem dúvida. Mas dentro de uma casa ainda é bem mais seguro do que ficar ao ar livre. Fora da casa? Fora da casa. O lugar mais seguro, se me perguntar qual é o lugar mais seguro para mim ficar... A gente vai chegar lá já já, vamos pro resto das perguntas. Não, peraí, vamos com calma, rodou. Eu gostaria de saber se é verdade que quando cai raios assim, é necessário desligar todos os aparelhos eletrônicos para segurança. Bem, aí é a segurança do equipamento que ela está falando. E é correto, realmente. Se você desligar os aparelhos da rede elétrica, tá, você praticamente elimina a chance de que o equipamento seja queimado. Sim. Quando você Mas não tem que tirar pode, da tomada ou só da off? Não, você tem que tirar da tomada. Não adianta só da off lá? Não, tem que tirar da tomada. Rapaz! Agora, se você... Geladeira, agora se você... Não, geladeira é um equipamento que muito dificilmente queima. Então, geladeira, você não precisa fazer isso. O que você deve evitar é de ficar encostado na geladeira, porque a geladeira pode não queimar e você morrer.
Agora, os outros equipamentos, você tem que tirar a tomada. Agora, e se você não pode, você trabalha em casa, então você existe no comércio dispositivos... não é no-break, não. São protetores de surto, que a gente fala, o termo técnico. São aparelhos que você coloca na tomada e liga o seu equipamento nele. Ele melhora bastante a proteção do equipamento. Mas não é 100%, não garante 100%, mas minimiza bastante. Hoje em dia, o poder público cobre esse tipo de evento? Não. Porque às vezes a gente diz assim, a rede tem uma oscilação muito grande em algumas cidades. Principalmente quando acaba a luz por conta de uma tempestade ou de uma intempérie qualquer. E aí, de repente, quando volta a energia, volta com uma força maior do que o equipamento consegue suportar. E aí queima o equipamento. Eu tenho como ser ressarcida desse... Sim. Em quase todas as companhias elétricas de distribuição de energia elétrica no Brasil, ressarcem os clientes se ficar provado que o equipamento foi queimado por um raio. É claro que as empresas fazem uma avaliação, uma investigação para verificar se foi ou não. Se elas concluem que foi, quase todas, eu não posso dizer todas, mas a grande maioria ressarce o cliente. Tá, se eu tiver nota fiscal do equipamento ou não? Não, em geral você tem que fazer o seguinte, queimou o equipamento, você tem que fazer uma reclamação para a empresa que vai fazer a avaliação e caso ela diga que procede a reclamação, aí você vai consertar. Tá. Você só conserta depois de fazer a reclamação e ter o retorno da empresa. Tá bom. Outra pergunta. Ana Maria, se eu estiver na praia, estiver com relâmpagos, eu tenho que sair da praia? O professor já respondeu isso, né? Exatamente. Saia da água. Saia da água, mas também você deve procurar se afastar da areia, porque a areia é um lugar plano, né? E você de pé na areia é o ponto mais alto. A sua cabeça é o ponto mais alto. Então, praia dentro da água é pior, mas na areia também não é bom. Ou seja, procure sair, se abrigar num prédio, numa casa ou num automóvel que esteja próximo onde você está na praia. Pois é. Então, olha, baseado em tudo isso, vamos ao ponto mais seguro, né? Você disse, dentro de uma casa, dentro de um prédio ou dentro de um carro, não perto de um carro, é isso? Exatamente. O lugar mais seguro é você estar dentro de um objeto metálico fechado. Exemplo, um carro ou um avião. Ninguém morre dentro de um carro, ninguém morre dentro de um avião. Agora, um dos lugares mais perigosos de você estar é do lado de fora de um objeto metálico. Ou seja, do lado de fora de um avião, do lado de fora de um carro, perto de um trator, perto de uma moto. Mas, gente, se pega um raio desse num avião que está voando... Não acontece nada. Por quê? Porque o raio não consegue penetrar num objeto metálico. Ele é atraído pelo objeto, mas ele tende a circundar por fora e seguir adiante. Acontece isso no avião, acontece isso no carro também. Não danifica? Não danifica. O carro, sim. O carro acaba tendo problemas, em geral danifica. Agora, o avião continua voando. A maioria dos aviões comerciais recebem de 1 a 3 raios por ano e estão voando por aí sem problemas. Isso não significa que um avião não possa ser derrubado por um raio, mas é uma condição extrema, é uma condição muito difícil de acontecer. Tá, quer dizer, então se eu ficar dentro do carro, as borrachas também do pneu... Nada a ver com a segurança. Vão me ajudar, não? Não, é a estrutura metálica do carro que lhe protege, porque o raio não consegue penetrar nessa estrutura. Entendi. Professor, é assustador. Eu diria que... muito. O número é alto, a gente não ouve falar muito, mas eu acho que a gente tem que tomar algumas medidas diante de uma... Quando a gente vê uma tempestade iminente, que a gente chega a ver os raios, né? Então, é ficar quieta mesmo. O que impressiona nesse levantamento que o INPE divulgou recentemente é que 90% dessas 1.300 pessoas que morreram no Brasil morreram em situações que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem mais informação. Apenas 10% foram fatalidades, situações em que não poderiam ser evitadas. Tá. Mas 90% dos casos, se as pessoas tivessem mais informação... Quer dizer, campo de futebol... tudo aberto, tomando banho. A situação mais comum que morre no Brasil é no campo, na região rural. Pessoas trabalhando, carregando uma enxada, uma pá, próximo de um trator. E esse choque elétrico, dependendo da proximidade, se eu tenho condição de sobreviver, o que a pessoa sente? Bem,
ela sente um choque muito forte, seguido de muito rapidamente de uma parada cardíaca e parada respiratória. Ela tem que ser atendida prontamente para sobreviver. Se ela não for atendida, não vai ter chances. E aí tem uma outra coisa importante. Muitas vezes as pessoas têm medo de atender alguém que sofreu uma parada cardíaca por causa de um raio, porque tem medo de levar um choque. E aí é um novo mito, né? Uma pessoa que é atingida por raio, ela não fica carregada eletricamente. Você pode ir correndo em direção a ela e fazer respiração boca a boca, massagem cardíaca, para salvar a vida dela. Você não corre nenhum risco de sofrer um choque. Você não vai levar um choque por conta do choque que ela levou. Não tem nada a ver. Para-raio funciona? Para-raio tem a finalidade de proteger as edificações e as pessoas que estejam dentro da edificação. Mas as pessoas que estão fora não são protegidas. Não, mas se a minha casa tem um para-raio... Mas casas normalmente não tem para-raios. E veja, não adianta você colocar um para-raio numa casa. Por quê? Porque, como eu lhe falei, você morre dentro de casa pelo contato com alguma coisa ligada à rede elétrica. Tá. E o que acontece? Raios que caem próximo à sua casa já causam aumento de corrente que chega nas suas tomadas. O raio não precisa cair na sua casa. Sei. Então não vai adiantar o para-raio. Porque o raio, quando cai, ele atinge o solo, atinge uma árvore, e essa eletricidade, ela se espalha pelo chão. Exatamente, mas a radiação que ele produz, o raio é uma corrente elétrica muito intensa, né? mil vezes a intensidade de uma corrente de um chuveiro elétrico. Caramba! Ele produz radiação que se propaga no espaço e, ao incidir nas linhas de energia elétrica, fazem com que correntes circulem pela rede elétrica. Qual é a diferença entre um raio e um relâmpago, por exemplo? O relâmpago é o nome dado a todas as descargas elétricas que acontecem na atmosfera. Independente se elas estão entre nuvens, para o chão, dentro da nuvem. O relâmpago é o nome geral. Raio nós usamos especificamente para aqueles relâmpagos que atingem o solo. Aqueles que causam os estragos e as mortes. Por isso que nós referimos mais à palavra raio, que é o que nos traz o prejuízo, a morte, né? Agora, uma casa ou um prédio sem um para-raio, ela está mais sujeita a ser atingida do que uma que esteja sem para-raio. Sem dúvida, em relação à proteção da casa, exatamente. Quer dizer, protege a casa. Protege a casa, mas no caso de pessoas dentro da casa, não basta o para-raio para evitar os perigos. Os cuidados tem que ter, não é o para-raio que vai evitar que a corrente elétrica faça algum mal a quem está dentro de casa. Exatamente. Bom, eu queria aproveitar e mostrar algumas coisas aqui que eu trouxe para o pessoal ver, telespectador. Como nós temos que a maioria das mortes são em situações que poderiam ter sido evitadas, nós precisamos agir para gerar mais informação, levar a informação. Então, esse livro que está aí é um livro Relâmpagos, publicado no ano passado no Brasil. É um livro para o público leigo, para um estudante de segundo grau, né? Não há necessidade de formação técnica para compreender, e tem aí as explicações de como se proteger. No site do INPE, obviamente, também tem essas explicações no portal do grupo que eu coordeno, a respeito do que a pessoa deve fazer para evitar os danos. Qual é o endereço eletrônico? www.impe.br/ELAT, E-L-A-T, de eletricidade atmosférica. Tá, um dos lugares no Brasil que mais ocorrem raios é na Amazônia. Na Amazônia nós temos outros focos. E no campo? Na Grande São Paulo nós temos muito raio. E no campo, é isso? Não, no campo onde morre mais gente, porque as pessoas estão mais expostas, mas não necessariamente você tem mais raios. Tá, entendi. Bom, gente, a gente deu uma pincelada, na verdade. Tenho só mais uma dúvida. Fala, meu amor. Do trovão. Toda vez que eu escuto um trovão é porque vem um raio junto? Como é que é isso? Toda vez que você escuta o trovão, significa que um raio já aconteceu. E você, inclusive, marcando o tempo do instante que você olha o raio para o instante que você escuta o trovão, se você marcar esse tempo em segundos e dividir por 3, você tem a distância aproximada com que o raio aconteceu em quilômetros. Vamos a um exemplo. Eu enxergo o raio, começo a marcar o tempo. Escuto o trovão. Se passaram 15 segundos. 15 segundos dividido por 3, 5 quilômetros é a distância aproximada com que esse raio caiu. Que legal. Caiu em relação a mim. Os raios que acontecem mais longe, o som não consegue chegar. Mas eu vejo. Então eu vejo e não escuto nada. Então, se eu estou na janela, olhando o céu e vendo raios e não estou escutando nada, significa que esses raios estão caindo a mais de 15, 20 quilômetros de distância. Ou seja, eu não estou correndo risco nenhum. É bom esconder embaixo da cama? Não, não há necessidade. Mas deixa eu fazer uma brincadeira com o louro, então. Diga lá. O louro está tranquilo, porque pássaros voando não morrem atingidos por raios.
Agora o pássaro parado no chão, aí um raio que pode cair perto, a corrente se espalha pelo chão e pode matar diversos pássaros de uma só vez. Aconteceu isso recentemente agora na Austrália, acho que cerca de 20 pássaros morreram por um raio que caiu próximo e a corrente se espalhou pelo chão. Viu, Louro? Quer dizer que começou a tempestade, Louro, voa. É boa pra na hora, é agora que eu aprendo a voar. Professor, adorei conhecê-lo. Muito legal. Muito obrigado pelas informações. Eu acho que é um serviço de utilidade, prestação de utilidade pública, né? A informação com o nível da qualificação científica que o senhor trouxe aqui. E eu queria muito agradecer a sua presença. Eu também agradeço a oportunidade, eu acho muito importante a gente estar aqui passando essas informações, porque afinal de contas, não adianta o INPE fazer todo um levantamento se não contar para as pessoas. Vai continuar morrendo igual, as pessoas não vão mudar nada. Então é aqui que nós estamos realmente transmitindo essa informação para